Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do reino animal. Nas aulas anteriores, nos nossos vídeos anteriores, nós estudamos sobre o reino animal, dividindo em duas partes a fala sobre os invertebrados, onde foi falado sobre os poríferos, quinidários, platelmintos e nematelmintos, esses 4 grupos em um vídeo. No vídeo seguinte, a gente falou sobre os outros 4 grupos, que foram os anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Então, ficou faltando para a gente fechar o reino animal, está falando sobre os cordados. E no nosso vídeo de hoje é o que nós vamos fazer, falar sobre os cordados. Os cordados foi considerado o último grupo dentro da escala evolutiva e compreende todos os vertebrados, assim como alguns invertebrados, como o anfioxo e os tunicados. Todos os vertebrados são aqueles que a gente conhece no nosso dia a dia. Um exemplo? A gente mesmo. Isso. Então, nós somos cordados. Além de nós temos os peixes, os répteis, os anfíbios, aves, mamíferos, certo? Entre vários exemplos aí desses grupos. Além desses, teremos esses invertebrados colocados aí no slide, como o anfioxo e os tunicados. A gente vai já ver que grupos que eles estão incluídos. A característica principal dos cordados é a presença de notocorda. Então, o nome cordados veio disso, presença de notocorda, em pelo menos uma de suas fases embrionárias. Então, entendam, essa história de dizer que cordado é só quem tem coluna vertebral, ó, nada a ver. Cordado é quem tem notocorda, em pelo menos uma das fases embrionárias. A gente viu no slide anterior, existem invertebrados que são cordados. Por quê? Porque eles têm notocorda numa das fases embrionárias, certo? Agora, no caso dos vertebrados, que é aí o subgrupo, nós vamos ter a notocorda substituída, então, pela coluna vertebral posteriormente, tá? Mas não confundir, cordado não é o mesmo que vertebrado. Vertebrado é apenas um grupo dentro dos cordados. Cordados são todos os que têm notocorda. E as características gerais dos cordados. Triplásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários. Endodermo, mesodermo e ectodermo. Esses folhetos são os que dão origem a todos os outros tecidos. São celomados, ou seja, possuem a cavidade verdadeira. Metamerizados, corpo dividido em segmentos. Deuterostômios, certo? Que é aquela história lá do blastóporo. O blastóporo dá origem ao ânus e à boca. Simetria bilateral, que a gente falou no vídeo anterior. Eu posso estar dividindo o corpo do cordado ao meio, tá? E aí eu vou ter partes semelhantes, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Então, são características gerais aí abrangentes do grupo. E as características exclusivas dos cordados. A notocorda, que a gente já falou. Tubo nervoso dorsal, lembra? Ventre, dorso. Então, tubo nervoso dorsal, aqui atrás. Fendas branquiais na faringe, lembra que essas fendas branquiais, elas vão persistir nos aquáticos e vão ser substituídas aí nos terrestres e nos aéreos. Sistema digestório completo, que já veio lá de trás de outro grupo. Cauda pós-anal, que vai permitir a locomoção, principalmente nas espécies aquáticas. Subfílios. Então, a gente vai ter, ó, os 3 subfílios. Cefalocordados, urocordados e craniados. Céfalo vem de cabeça. Uro vem de cauda. Então, vamos fazer essa relação aí ao ver os exemplos. E esses 2 aí estão os invertebrados que a gente falou lá atrás. E os craniados, que são também chamados de vertebrados, que é o nosso caso. Então, 3 subfílios, 2 de invertebrados e 1 de vertebrados, tá? Vamos lá. Cefalocordados são animais marinhos, de poucos centímetros de comprimento, geralmente estão no interior de rochas ou em canais subterrâneos na areia, lá enterradinhos. São bastante parecidos com peixes, mas por que não são peixes? Eles não têm crânio, não têm cérebro, a notocorda não persiste, certo? Sendo substituída, ela fica lá em apenas uma fase embrionária. Acredita-se, especula-se que foi a partir desses cefalocordados que surgiram os outros vertebrados, Então, aqui a gente tem um exemplo, uma imagem, tá? Dele. Um exemplo dele, o principal desse grupo é o anfioxo. Eles possuem uma respiração fechada,
o sangue bombeado pelo coração, o sistema nervoso derivado do tubo nervoso dorsal e a reprodução é sexuada com indivíduos dioicos. Relembrando, dioicos é porque eu tenho o macho e a fêmea, tá? Os urocordados, também chamados de tunicados, pois possuem uma túnica, que é um envoltório de polissacarídeo, tá? Característico desse filo, desse subfilo. Assemelham-se aos equinodermos, eles são mais parecidos com equinodermos do que com os próprios cordados e são considerados na linha evolutiva os primeiros organismos gerados a partir do mesmo ancestral do equinodermo. Então, eles estão ali, ó, numa linhazinha parentesco próximo com os equinodermos, tá? Eles são sésseis, ou seja, fixos, marinhos e que podem viver de forma isolada ou em grandes colônias, como a gente já estudou lá em relações ecológicas, certo? Conjunto de seres vivos que vivem ali integradinhos. A aparência deles é similar a uma bolsa gelatinosa, embora haja alguns tunicados com a estrutura larval que são semelhantes a girinos, buscando seu alimento através do nado. São pequenininhos, eles não ultrapassam de 10 centímetros, então mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar, caso alguém não conheça esse subfilo. E os craniados, nós, possuem uma estrutura óssea que protege a maior parte do sistema nervoso central, ou seja, possui crânio. Lembrando, a gente está falando de quê? Subfilos. E esse subfilo dos craniados se divide em duas superclasses, agnatos e gnatostomatos. Os agnatos são os que não possuem mandíbula na boca. Mandíbula é isso aqui, ó, pessoal, para quem não lembra, tá? Maxila, mandíbula, e não possui essa parte óssea aqui. São os agnatos. Os gnatostomatos são os animais que possuem mandíbula, assim como nós possuímos. Agnatos não possuem. Exemplos de agnatos, a gente tem aí, são os peixes bruxas e lampreia. Tá aí uma imagem para exemplificar, tá? Então, os craniados, os que possuem crânio, estão aí entre os gnatostomatos, as principais classes. Quem são? Os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os peixes celacantos, que são pouco falados, são até considerados peixes fósseis, de acordo com a ciência. Os peixes pulmonados, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Tudo aqui entre os craniados do grupo gnatostomatos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um aqui para entender melhor. Os peixes cartilaginosos, o nome já diz, são peixes que possuem a maioria da sua estrutura formada por cartilagem. São os vertebrados vivos mais primitivos, com vértebras completas e separadas. Mandíbulas móveis, lembra que ele já tem mandíbula. Barbatanas pares, esqueleto cartilaginoso, escamas placoides, linha lateral que permite a percepção na água, coração com duas câmaras, coração dos peixes de uma forma geral, rins mesonéficos, reprodução sexuada. Existem espécies que são vivíparas, outras são ovíparas, outros são ovovivíparos. Vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo materno. Ovíparos, o embrião se desenvolve dentro de ovos. Ovovivíparos, mistura esses dois aqui. O embrião se desenvolve em um ovo dentro do corpo materno, tá? Então, a gente vai encontrar aí dentro dos peixes essas três possibilidades de reprodução sexuada. Legal? E observem aí nessa imagem, a gente tem uma foto da raia, que é um peixe, embora muitos achem que não é, mas é um peixe cartilaginoso. Observem que a gente não consegue perceber aí onde está localizada a boca dela, mas a boca dos peixes cartilaginosos está na região, a gente falou lá atrás, ventral, na região aqui, ó, da frente, ventre, dorso, tá bom? Enquanto dos peixes ósseos está na região, ó, da frente do corpo dele, com o exemplo lá da piranha, que é bastante conhecido por todos nós. Então, tá aqui, os peixes ósseos, ó a boca aí que eu tava falando, a boca bem na frente. Tem escamas finas, as extremidades livres dessas escamas estão cobertas por uma fina camada de pele, então muitas pessoas dizem que o peixe ósseo é um peixe de pele. A função dessa pele é de proteger
esses animais, nessas escamas de parasitas e de doenças. Eles possuem também a linha lateral. Gente, atenção aí essa questão da linha lateral. Muita gente diz que não consegue pescar se tiver alguém tomando banho lá na água. E ó, isso é fato. O que acontece? Não é que o peixe escute, mas o que acontece? Ele vai sentir as vibrações tanto da conversa quanto da pessoa lá se mexendo na água. E ele sente essas vibrações através de quê? Dessa linha lateral, que é uma linha sensorial que ele tem ali ao lado do corpo, tá? Por isso, se vai pescar, realmente não pode estar banhando na água e nem conversando, porque as ondas sonoras da gente falando e as ondas mecânicas da gente na água vão chegar até ele e ele vai embora, não vai ser pego. E voltando aqui para os peixes ósseos, então eles têm a bexiga natatória. Como o corpo dele é predominantemente formado por osso, o que acontece? A bexiga natatória ela é uma espécie de bolsa de ar que vai fazer com que o corpo do peixe fique mais leve, tá? Facilitando a locomoção dele. Já no peixe cartilaginoso a gente não tem. Lá no peixe cartilaginoso a gente falou da raia, mas também tem os tubarões, tá? Tubarão é peixe cartilaginoso. E aqui a gente tem uma grande imensidão, a gente tem a piranha, o tambaqui, o piau, entre um monte aí de peixes. Os peixes pulmonados, eles são pouco falados, não são encontrados assim em vários locais, são menos encontrados do que esses outros dois grupos, mas também existem. E o nome já diz, peixe pulmonado, das principais características é porque eles têm pulmões, tá? Ele tem um corpo alongado, não tem nadadeira caudal definida, mas tem nadadeira peitoral e pélvica longa e fibrosa que facilita a locomoção dele, tá? Em geral, ele respira por brânquia durante a fase jovem do seu ciclo, mas essas brânquias são perdidas na maioria das espécies e eles passam a respirar então por pulmões primitivos. E para respirar, eles moram lá na água, eles são peixes, mas para respirar eles vão até a superfície da água e colocam o focinho deles para respirar o oxigênio, tá? Aí tem uma imagem de um desses peixes pulmonados para ilustrar para vocês. E os peixes celacantos, que são os peixes de nadadeiras lobadas. Também não são tão falados, são chamados de peixes fósseis, tá? Porque fóssil vivo, muitos cientistas chamam, porque ele é um ancestral antigo e ainda existem espécies vivas, tá? Podem medir até 180 centímetros, pesar até 80 quilos, são peixes bem grandes, costumam ser de cor azul ou cinza azulada. Possuem pares de nadadeiras ósseas e a gente colocou aí para ilustrar a imagem de um deles. Então a gente passa para o grupo dos anfíbios. Os anfíbios, quando a gente fala em anfíbio, vem logo esses três lindos aqui na nossa imagem, né? Gente, eles não são o mesmo animal. Eu coloquei eles aqui de propósito para ver se vocês conseguem desmistificar isso, tá? O sapo, a rã e a perereca são todos do grupo anuro, anfíbios sem cauda, porém são animais diferentes. Tá, volta. Anfíbios. O que são os anfíbios? São animais que possuem vida dupla. Parte da vida deles é na água, parte da vida deles é na terra. Legal. Como assim? Eles possuem a parte de vida na água, que é a parte de larva, tá? Que são lá os girinos, lembra? Girino, larva de anfíbio, alevino, larva de peixe, certo? E aí, eles se desenvolvem e nós temos aí três grupos, tá? Os anuros, os urodelos e os ápodes. Os anuros, como eu disse, eu coloquei esses três aqui. O sapo, ele tem a pele seca e enrugada. A rã, ela tem a pele úmida e lisa. E a perereca, além dessa característica da umidade, ela tem ventosas nos dedos que fazem com que ela se apregue, tá? Eles são diferentes, embora sejam do mesmo grupo. Uma característica dos anfíbios muito interessante é o fato da respiração deles. Eles possuem pulmões, só que esses pulmões são pouco desenvolvidos. Sendo assim, eles precisam respirar pela pele. Eles têm parte de respiração cutânea, parte de respiração pulmonar. Então, por favor, não joguem sal nos anfíbios. É a mesma coisa de você jogar sal lá no seu olho. É uma maldade muito grande, você está obstruindo os poros. Além da dor, que é como se fosse jogar sal aqui no olho, é você tampar a respiração. Não façam, por favor. Eles são importantes para o nosso equilíbrio ambiental, eles se alimentam de pequenos insetos, certo? Estão aí no equilíbrio. Então, vamos lá. Os urodelos, coloquei aqui uma salamandra. Não confundam com lagartos, eles são anfíbios. Por que são anfíbios? Vida dupla, fase de larva, fase terrestre, respiração cutânea e pulmonar, entre essas características que a gente falou. Urodelos é o grupo de anfíbios que possui cauda.
Os anúrios não têm cauda, tá? E os ápodes? A, negação, podes, pés, são os anfíbios que não possuem patas. Então, lá nos outros dois grupos a gente viu que tem patas, aqui não tem. Mas não confundam com anelídeos e não confundam com cobras. Eles têm características de anfíbio, por isso são anfíbios. Aqui é uma imagem da cobra cega para ilustrar. Pele úmida, respiração cutânea branquial, fase de larva na água, fase terrestre, na fase adulta terrestre, certo? Entre outros que a gente falou. O outro grupo, os répteis. Então, os répteis, eles são considerados um grupo de transição entre a água e a terra. Por quê? Os anfíbios fez essa transição, água e terra, já que eu tenho uma fase larval lá dentro da água. Os répteis, eles não têm fase larval lá dentro da água. Os répteis passou essa transição, eles têm ovos. Ovos, que são a adaptação à vida terrestre. Além de ter os ovos, o que acontece? Eles têm outras adaptações, como as placas, as carapaças e as escamas. Então, tem aqui, ó, imagens desses répteis, lembrando que eles estão aí divididos em 3 grupos. Quelônios, que são os que têm as carapaças, tá? Imagem, tartaruga, jabuti, certo? Os crocodilianos, que eles possuem o quê? As placas, córneas, o nome já sugere, são jacarés, os crocodilos, e os escamados, que possuem escamas. Lembrando que os escamados se dividem ainda em 2 subgrupos. Lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são as cobras. Lembrando que cobra pode ser peçonhenta ou não peçonhenta. Não é venenosa ou não venenosa. Peçonhenta é porque ela tem capacidade de injetar a peçonha. Às vezes a cobra pode até ser venenosa e não ser peçonhenta. Então, cuidado com os termos para não confundirem, tá? E lembrando, os répteis já terminou ali. Eles estavam ali na transição água e terra. Terminou a transição, eles já possuem ovos e essa pele seca adaptada ao ambiente terrestre. Respiração pulmonar. As aves. As aves, elas se dividem em 2 grupos, ratitas e carinatas, que são os grupos das aves que voam e das aves que não voam. Possuem várias adaptações a essa questão do voo, porque não possuem dentes, né, que é para ficar mais leve. Os bicos são adaptados à alimentação. Vocês podem ver o bico do beija-flor, é bem longo. Já o bico do papagaio é diferente, o do tucano é diferente. Então, cada uma espécie vai ter uma adaptação diferente, certo? Elas possuem as cordas vocais bem desenvolvidas para o canto. Por sinal, o canto é um dos métodos de atrativo do parceiro sexual. A gente tem os ossos pneumáticos, ou seja, ossos que são ocos, para que fiquem mais leves para o voo. Tem a questão das pernas bem desenvolvidas, né, em animais como a avestruz, como a ema. Então, assim, as aves, elas são animais cordados, vertebrados, adaptados ao voo. Sendo que há esse grupo aí que não voa, tá? Lembra que tem ratitas e tem carinatas. Os que voam e os que não voam. E um colorido imenso aí na tela de vocês, né? Que a gente tem várias e várias espécies de aves maravilhosas. E os cordados finalizam com os mamíferos. Nós aí. Mamíferos, animais que possuem glândulas mamárias, onde nós temos uma divisão aí de 3 grupos. Monotremários, marsupiais e placentários. Essa divisão se deve à questão da placenta, tá? Os monotremados são os mamíferos que não possuem placenta, ou seja, o embrião não tem como se desenvolver dentro do organismo materno. Os marsupiais são os que possuem uma placenta pouco desenvolvida. Então, o embrião se desenvolve parte no corpo materno e parte no marsúpio ou bolsa. Que aí, nos marsupiais, a gente tem o quê? Tem o gambá, tem o canguru, que é bastante conhecido nos desenhos. Aí nos monotremados a gente tem o quê? Tem a equidna, ornitorrinco, que colocam ovos. Mas independente da questão da placenta, eles são mamíferos, porque possuem glândulas mamárias. E os placentários, que são os que possuem placenta, são o maior grupo, onde a gente vai ter os carnívoros, que são os animais que têm dentes são adaptados a se alimentar de carne. A gente vai ter os artiodáctilos, perissodactilos, que são os que possuem cascos nos dedos.
diferenciando apenas pelo número de dedos, se é um número par ou se é um número ímpar de dedos. A gente vai ter os quirópteros, que são os únicos mamíferos voadores, que são a questão do morcego. Os proboscídeos, os cetáceos, são mamíferos aquáticos, né? Tá aí o golfinho e a baleia, que muita gente confunde. Eles não são peixes, eles são mamíferos, eles mamam. Temos também nós, que somos mamíferos, do grupo dos primatas, tá aí uma outra imagem, né, de primatas pra gente na tela, que é a questão dos macacos. Primatas são os que possuem, ó, dedo oponível e 5 dedos, que já é o que permite a gente fazer o manuseio de objetos. Então, os placentários são todos esses grupos de mamíferos, certo? Que possuem placenta. Marsupial, placenta pouco desenvolvida. Lembra do canguruzinho lá dos desenhos que pula com filhote na bolsa. E os monotremados, lembra lá da equidna e do ornitorrinco, um animalzinho aquático que coloca ovos, tá? E aqui, então, a gente está fechando os cordados. Espero que todo mundo tenha entendido. A gente fez aí uma apresentação relembrando alguns conceitos lá do ensino fundamental dos anos finais e colocando um pouquinho mais aqui para o pessoal de ensino médio, pessoal que precisa aprofundar um pouco mais conhecimento, tá? Então vamos lá, estudo que dá certo.